Olá, caso você seja novo no nosso canal, seja bem-vindo, tá? E aproveita aí para se inscrever e ativar as notificações para receber as novidades aí quando a gente postar um vídeo novo, tá ok? Se você segue a gente há bastante tempo, muito obrigado aí pela audiência, tá? E a resenha que eu trago hoje é do livro Reportagem Ilustrada, do Desenho ao Jornalismo, Princípios Básicos, Técnicas e Recursos, tá? É dos autores Gary Murray e Mario Minichiello. Esse livro é uma publicação da editora Gustavo Gilli, aí, mais conhecida pelas iniciais G e G, tá ok? Mas caso você não me conheça, deixa eu me apresentar. O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu já trabalho com desenho há mais de uma década, inclusive. Sou desenhista, designer de aplicativos, designer gráfico, artista plástico, tá? Fundador do desenho online, vlogger e também aí autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento. Se você quiser adquirir ele, inclusive, e pegar aí algumas dicas, alguns segredos sobre ganhar dinheiro com desenho, é só acessar o link da descrição que tem o link aqui da nossa loja, a loja desenhoonline.com.br, tá ok? Então vamos lá para a resenha. E igual eu sempre aconselho para o pessoal que quer conferir um livro aí, quer comprar um livro no caso, né, mas não sabe bem o que tem dentro, se tiver a oportunidade de ver o sumário, lá é onde tem praticamente aí uma síntese do que você vai encontrar no livro, tá? E é onde a gente vai diretamente aqui para tentar visualizar o que você vai encontrar no livro. Então no sumário a gente tem capítulo 1, o que é desenho de reportagem, capítulo 2, materiais, técnicas e métodos, capítulo 3, desenvolvendo uma linguagem visual, capítulo 4, como começar, capítulo 5, criando um senso de lugar, capítulo 6, criando uma narrativa e capítulo 7, tornando-se um jornalista visual, tá ok? Então vamos aí para o capítulo 1. Aí já tem de cara aqui o que é o desenho de reportagem. Bom, aqui explica basicamente, né, que é nada mais nada menos que um desenho feito aí então por um artista repórter, tá? Que tem o objetivo de retratar uma situação que tem uma certa importância para um grupo de pessoas, né, ou para umas pessoas de um determinado lugar, tá? Então pode estar retratando aí eventos públicos, né, às vezes dentro de um lugar público, ou então eventos esportivos, ou seja, são situações que têm interesse para um grupo maior aí de pessoas, tá? E que tem um cunho então aí jornalístico, tá ok? Inclusive aqui apresenta um pouco aqui do trabalho do Felix Topolsky, que é um polonês aí que praticamente foi o que deixou as pedras fundamentais aí do desenho de reportagem, né, para nossa história, tá? Depois aborda aqui os antecedentes históricos, que é onde tem inclusive uma ilustração aqui japonesa, tá? Que é do século XIX. Olha como que ela é detalhada. Então, basicamente retratando aí algum acontecimento de um determinado momento, né? No caso aqui, por exemplo, já fala sobre o surgimento da reportagem e a influência do repórter e artista de guerra. Por quê? Numa guerra, por exemplo, né, que na época onde que só tinha o desenho para poder representar uma imagem, né, transmitir a mensagem, contar uma história, além do texto, né, não tinha câmera fotográfica, então o que eles faziam? Eles davam valor, no caso aí, para o artista. Por quê? Muita gente às vezes não tinha coragem aí de ir para uma guerra por causa justamente do perigo, é óbvio. Mas no caso aqui, para poder conhecer, saber o que estava acontecendo, eles mandavam então alguns artistas que tinham coragem para isso, tá? E eles retratavam em suas ilustrações o que estava acontecendo na época. Então, os leitores do jornal da época não tinham coragem de conferir o que estava acontecendo, mas a curiosidade era muita. Então, para o jornal isso aí era interessante, era relevante e, como se diz, é aquilo que vende, né? Depois tem aqui alguns exemplos, né? Inclusive aí de guerras também, né? Em outros traços, tá? Depois tem aí a câmera e o olho, né? Até porque a câmera sempre vai retratar do mesmo jeito a mesma cena, com exceção aí do fotógrafo que tem umas técnicas para poder abordar perspectivas diferentes, mas ainda assim é bem limitado diante da possibilidade do desenhista. Aqui no caso do olho humano, ele vai exprimir não só a habilidade dele, como o estilo dele de traço e também aí o ponto de vista dele sobre uma determinada situação, né? Então, na hora de contar, vai projetar tudo isso, a personalidade de cada artista, tá? Depois aqui tem umas notas tipo de estudo de caso, né? Que eles pegam um artista específico e fazem aqui alguns comentários, tá? Olha só. Depois tem entrevistas, né? Você vai ver muita entrevista e é muito bacana isso porque você vai conferir diferentes experiências. Depois uma parte sobre materiais, técnicas e métodos, tá? Olha só. Eles vão citar não só diferentes
marcas, como também diferentes materiais, para você escolher os materiais certos, né? Para ser bastante objetivo, inclusive. E outra coisa aqui, ó, a tecnologia e as mídias digitais. Por quê? Hoje em dia, para você fazer o registro aí do desenho, você pode estar utilizando tablets, como assim você pode estar utilizando smartphones, como é o caso aí do iPhone, que nesse caso aqui é utilizado pelo tal de Jorge Colombo, tá ok? Depois, ó, estudo de casos, que no caso é outro artista, exercícios, né, desenhando em um evento ao vivo, então tem um passo a passo aqui, tá? Depois entrevista com a Julia Midgley, que na verdade é até uma ilustradora arqueológica, né? Olha só, entrevista com Tim Wiener, que é o artista praticamente que fez aí a capa do livro, tá? A ilustração da capa. Olha só, aqui a gente tem uma ilustração que é a da capa, que foi encomendada inclusive pelo jornal The Times, né? Que no caso era para os Jogos Olímpicos de Londres de 2012, tá? Depois no capítulo 3 a gente tem aqui, ó, desenvolvendo uma linguagem visual. Justamente aí, ó, abordagens diferentes, né? Com toques inovadores, tá? Mesclando diferentes técnicas, diferentes possibilidades, tá? E até porque cada pessoa tem a sua própria linguagem e ela precisa desenvolver a sua, tá? Para ficar algo bem assim autêntico também, tá? Olha lá, depois tem de novo estudo de caso aqui, ó. Olha lá, desenvolvendo sua linguagem visual própria, entrevistas de novo. Então, uma coisa que você vai perceber nesse livro é que tem muita experiência de outros artistas. Ou seja, o livro ele fornece não só um tipo de técnica, alguns conselhos, como também compartilha experiências diferentes, tá? Diferentes estilos. Depois no capítulo 4 tem o como começar, os primeiros passos, tá? No caso aqui, ó, resolvendo a logística. Por quê? Se você pega um trabalho desse tipo, que demande aí muito tempo, né? Às vezes até meses para poder fazer essa retratação, vai demandar que você capriche na logística até para passar o orçamento para quem está te solicitando esse tipo de serviço. Por quê? Se você não fizer um cálculo, não saber se organizar, fica difícil de você falar que vai aceitar o serviço, tá? Porque envolve uma série de detalhes, como também às vezes você pode dar um preço que fica muito abaixo e às vezes você vai estar pagando para trabalhar. Então, para evitar isso, você tem que ficar ligado nisso, tá? Depois aqui, ó, para você calcular o prazo de entrega e inclusive a despesa que você vai ter, seja com hotel, caso você vá para algum lugar que você vai ter que fazer, no caso, essa retratação aí, tá? Olha lá, tem experiências bem legais, né? Como por exemplo, o primeiro dia, como que vai ser, as coisas que podem acontecer nesse dia, tá? Trabalhando com pessoas, né? No caso, o que você pode pedir de informação que talvez seja interessante para na hora de desenhar saber da importância para detalhes específicos, tá? Porque na ilustração você não desenha tudo, você desenha praticamente ali um resumo do que você está enxergando. Só se você fazer com um grau de realismo extremo, né? Mas mesmo assim, por isso que para poder sintetizar essa sua tarefa, no caso para o desenhista repórter, para ele focar nos elementos principais, tá? Depois aqui, conselhos de campo, estudo de caso, ó lá, entrevista com Lucinda Rogers, tá? Outras entrevistas aí, ó. Criando um senso de lugar. Porque quando você for desenhar um determinado lugar, uma determinada situação, você precisa focar em detalhes específicos que são importantes para contar, no caso, aquele fato, aquela situação, aquele evento. Então, aqui dá umas dicas bem bacanas aqui para você justamente achar informações de diferentes pessoas, né? Lá, visitar o local, procurar um pouco da história dele para tentar entender um pouco melhor, porque o trabalho do desenho de reportagem é justamente você conhecer também um pouco além do que você está enxergando, porque é você justamente transmitir um pouco da vida daquilo que está ali, tá? Por isso que às vezes um trabalho desse tipo ele é mais enriquecedor, tá? Olha lá, diretrizes para desenhar em loco, ó. São muitos exemplos, né? Tem muita experiência. Criando uma narrativa, tá? Porque tudo que você vai desenhar, para contar uma história aqui do que está acontecendo, para a pessoa, para o leitor situar o que está acontecendo, é um conjunto de elementos que vão ditando. Sei lá, no caso aqui o músico, né? Diferentes pessoas tocando diferentes instrumentos sugere que tem uma banda, sugere no caso aqui que está tendo uma música em execução, tá? Que tem alguém cantando,
tá? No caso aqui, por exemplo, ó, tem um personagem sentado na cadeira, tem uma iluminação aqui, então sugere que ele está num ambiente levemente escuro, né? E que tem uma luz aqui iluminando. Então, são detalhes bem interessantes, tá? Que é bom destacar. Tá, ok? Olha só. O livro é recheado de entrevistas, tá? Depois, tornando-se um jornalista visual, que é justamente uma série de conselhos para efetivamente fazer você se tornar um profissional da área, tá? Olha que bacana. Então, uma série de dicas aqui agora, tá? Que depois tem uma conclusão no final aqui, tá? E basicamente o livro é isso, tá? No final aqui tem um índice, né? E vamos falar então agora do aspecto físico do livro, que não é o mais importante, mas não deixa de ser importante, tá? O livro ele mede cerca de 21, né, por 25 centímetros, tá? Ele tem uma capa aí de laminação fosca, tá? De aproximadamente de 250 a 300 gramas, tá? O miolo dele é em papel couché de mais aí de 100 gramas, né? Totalmente colorido aí, tá? É papel couché, igual eu disse, tá? 166 páginas. Então, assim, é um livro muito legal para quem interessa por esse assunto, tá? Vale a pena. Inclusive, eu acho assim que ele tem não só a ideia de comunicar os métodos certos de fazer uma coisa, como também sugerir diferentes formas de você trabalhar, no caso aí, o desenho de reportagem, tá ok? E os ilustradores, né, no caso, Gary Moore e Mario Minicello, ambos eles são professores aí acadêmicos, tá? Inclusive o Gary ele é professor na Inglaterra e o Mario na Austrália. E no caso do Gary ele tem praticamente aí mais de 20 anos aí de experiência como ilustrador. Tá ok? Então espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda bastante, tá? Então ficamos para o próximo vídeo, tá ok? Então, até mais!